Bloco 4. Astronomia aplicada à geografia Princeton. Aula 1. Estrutura do universo e sistema solar. Quando olhamos para o céu à noite, com todas aquelas estrelas, uma pergunta sempre vem à mente: como tudo isso começou? O universo, segundo a ciência, surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos, com o que chamamos de Big Bang. Foi a partir desse evento que toda a matéria, a energia, o espaço e até o tempo tiveram origem. No começo tudo era muito quente e denso, mas, à medida que o universo foi se expandindo, surgiram as primeiras partículas, depois os átomos e, com o tempo, estrelas e galáxias. Agora, vamos falar sobre a sua organização. O universo é formado por diferentes estruturas em escala. Temos as estrelas, que produzem energia através da fusão nuclear. Em torno de algumas estrelas, orbitam planetas, como no nosso caso, o Sistema Solar. Esses planetas podem ter satélites naturais, como a Lua. Além disso, existem também asteroides, cometas e planetas anões espalhados pelo espaço. Mas não para por aí. Bilhões de estrelas se juntam e formam as galáxias. A nossa galáxia, por exemplo, é a Via Láctea. E várias galáxias, por sua vez, se agrupam em aglomerados, que formam as maiores estruturas conhecidas do universo. Dentro dessa imensidão está o nosso Sistema Solar, que nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás e poeira. O colapso dessa nuvem formou o Sol no centro e os planetas ao seu redor. Esses planetas são divididos em dois grupos: os rochosos ou terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que estão mais próximos do Sol, e os gasosos ou vianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que estão mais distantes do Sol. Aula 2. Big Bang. Origem do universo. O Big Bang. Quando a gente olha para o céu à noite, cheio de estrelas, é natural se perguntar: afinal, como tudo isso começou? Como surgiram as galáxias, os planetas, até nós mesmos? A explicação mais aceita pela ciência é a chamada teoria do Big Bang. Mas já vou adiantar: o Big Bang não foi uma explosão no espaço, como se fosse uma bomba. Foi, na verdade, uma grande expansão do espaço. Imagina assim: todo o universo estava concentrado em um ponto minúsculo, extremamente quente e denso. Esse ponto, que chamamos de singularidade, começou a se expandir há cerca de 13,8 bilhões de anos. Nos primeiríssimos instantes, aconteceu algo impressionante: a chamada inflação cósmica. O universo cresceu de forma absurda em uma fração de segundo. Tão rápido que é até difícil imaginar. Nessa fase, as temperaturas eram tão altas que não existiam átomos nem partículas como conhecemos hoje. Era um verdadeiro caldo de energia. Conforme o universo se expandia, ele também esfriava. E foi aí que a energia começou a se transformar em partículas fundamentais, como prótons, nêutrons e elétrons. Isso aconteceu nos primeiros minutos após o Big Bang. Logo depois, essas partículas começaram a se juntar e formar os primeiros núcleos atômicos, principalmente de hidrogênio e hélio. Esse processo recebe o nome de nucleossíntese primordial. Mas ainda faltava um passo importante. Durante os primeiros 380 mil anos, o universo era como uma sopa quente, densa e cheia de radiação. Era opaco, como se estivesse coberto por uma névoa. Só depois desse tempo os elétrons conseguiram se unir aos núcleos, formando os primeiros átomos estáveis. Esse momento é chamado de recombinação.
E foi aí que a luz conseguiu se espalhar livremente pelo espaço, originando a famosa radiação cósmica de fundo. Essa radiação é como um eco do Big Bang que os cientistas conseguem detectar até hoje. Com o passar de centenas de milhões de anos, a gravidade começou a agir, juntando nuvens de gás que deram origem às primeiras estrelas e galáxias. Essas estrelas iniciais eram enormes e viveram pouco, mas foram fundamentais. Dentro delas nasceram elementos mais pesados como carbono, oxigênio e ferro. Quando explodiram, espalharam esses elementos pelo espaço. E é por isso que podemos dizer que nós, seres humanos, literalmente somos feitos de poeira de estrelas. E o mais interessante, o universo não parou de se expandir lá atrás. Ele continua se expandindo até hoje. E, segundo as observações, essa expansão está ficando cada vez mais rápida, por causa de algo misterioso que os cientistas chamam de energia escura. Então, resumindo para você guardar bem, o Big Bang aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Nos primeiros instantes, houve a inflação cósmica. Depois, surgiram partículas e os primeiros núcleos atômicos. Aos 380 mil anos, formaram-se os átomos e a radiação cósmica de fundo. Centenas de milhões de anos depois, nasceram as primeiras estrelas e galáxias. E hoje o universo continua em expansão. Ou seja, quando você olha para o céu à noite, está vendo o resultado de um processo que começou bilhões de anos atrás e que ainda está acontecendo neste exato momento. Mas, aula 3. Origem do Sistema Solar a partir do Big Bang. Depois do Big Bang, passaram-se bilhões de anos até que o nosso Sistema Solar começasse a se formar. Mas como isso aconteceu? Tudo começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando uma enorme nuvem de gás e poeira cósmica, chamada de nebulosa solar, começou a sofrer a ação da gravidade. Essa nebulosa era formada principalmente por hidrogênio e hélio, misturados com partículas de outros elementos criados em gerações anteriores de estrelas que já tinham explodido. Colapso gravitacional. Em algum momento, provavelmente provocado pela explosão de uma supernova próxima, essa nuvem entrou em colapso. A gravidade puxou a matéria para o centro, fazendo a nebulosa girar cada vez mais rápido, como um peão. Com isso, a maior parte da massa se concentrou no centro, e aí nasceu o Sol, que hoje concentra mais de 99% de toda a massa do Sistema Solar. Disco protoplanetário. Enquanto o Sol se formava, o restante da matéria da nebulosa se espalhou ao redor em forma de disco achatado, o disco protoplanetário. Nesse disco, grãos de poeira foram se juntando, colidindo e formando blocos cada vez maiores. Esses blocos são chamados de planetesimais e foram os primeiros tijolos dos planetas. Formação dos planetas. Com o tempo, esses planetesimais se uniram pela gravidade, formando os protoplanetas. E aqui acontece algo interessante. Nos lugares mais próximos do Sol, onde a temperatura era altíssima, os gases leves não conseguiam se manter. Por isso, formaram-se planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já nas regiões mais afastadas, mais frias, foi possível acumular grandes quantidades de gases e gelo. Assim surgiram os planetas gasosos gigantes, como Júpiter e Saturno, e também os planetas gigantes gelados, como Urano e Netuno. Outros corpos do Sistema Solar. Além dos planetas, também se formaram asteroides, cometas, luas e cinturões de detritos. O cinturão de asteroides, por exemplo, entre Marte e Júpiter,
é o resultado de materiais que nunca chegaram a formar um planeta. E os cometas, feitos de gelo e poeira, ficaram mais afastados, em regiões como a nuvem de Oort. A Terra jovem. A Terra, nos seus primeiros 600 milhões de anos, era um planeta em formação, cheio de impactos de meteoros e vulcanismo intenso. Foi nesse período que se formou a Lua, provavelmente a partir do choque entre a Terra e um grande corpo celeste do tamanho de Marte, chamado de Theia. Resumindo para provas, o Sistema Solar surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Origem: colapso de uma nebulosa solar de gás e poeira. O Sol concentrou quase toda a massa. Próximo ao Sol, planetas rochosos. Distante do Sol, há ele planetas gasosos e gelados. Também surgiram asteroides, cometas, luas e cinturões. Então, podemos dizer que nós, que vivemos na Terra, fazemos parte de uma longa história cósmica que começou no Big Bang e que, bilhões de anos depois, levou à formação do nosso Sistema Solar, da Terra e, por fim, da vida. Aula 4. Via Láctea e posição do Sistema Solar. Quando olhamos para o céu à noite e vemos aquela faixa esbranquiçada atravessando o horizonte, estamos observando a Via Láctea, a nossa galáxia. Ela é uma galáxia espiral formada por bilhões de estrelas, além de gás, poeira cósmica e até matéria escura. Dá para imaginar a grandiosidade disso? A Via Láctea é composta por diferentes partes. No centro, temos o bojo galáctico, uma região muito densa, com estrelas antigas e até um buraco negro supermassivo. Ao redor, temos o disco galáctico, onde ficam as estrelas mais jovens, as nebulosas, e é onde novas estrelas estão nascendo. E, mais distante, existe o halo, uma espécie de região esférica que abriga estrelas bem antigas e aglomerados globulares. Agora, onde será que o nosso Sistema Solar está nesse imenso espaço? Ele não está no centro da galáxia, nem em uma região tão densa. O Sol, junto com seus planetas, está localizado em um dos braços espirais, chamado Braço de Órion. Estamos a cerca de 27 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Essa posição é bem importante. Ela garante uma certa estabilidade, porque estamos em uma área relativamente calma, longe de regiões onde supernovas acontecem com frequência. Ah, e um detalhe interessante. Assim como a Terra gira em torno do Sol, o Sistema Solar inteiro também gira em torno do centro da galáxia. Mas essa volta é bem lenta. Leva em média 225 a 250 milhões de anos para completar apenas uma órbita. Dá para perceber a dimensão da nossa existência dentro de algo muito maior. Reforçando e relembrando o que são planetas, satélites, asteroides, cometas e meteorosos. Quando a gente olha para o céu, parece tudo muito distante, mas cada ponto de luz ali pode esconder histórias incríveis sobre os diferentes corpos celestes. Hoje, vamos conversar sobre os planetas, satélites, asteroides, cometas e meteoros. Para começar, os planetas. Esses são aqueles grandes corpos que giram ao redor de uma estrela, no nosso caso, o Sol. Eles têm massa suficiente para ficarem quase esféricos e conseguem limpar a sua órbita, ou seja, não dividem caminho com outros grandes corpos. A gente divide os planetas do Sistema Solar em dois grupos principais. Os telúricos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são rochosos, menores e mais próximos do Sol. E os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, além de Urano e Netuno,
que chamamos de gigantes de gelo. Cada um com suas características, mas todos compartilhando dois movimentos básicos: rotação, que é girar em torno do próprio eixo, e translação, que é dar a volta completa ao redor do Sol. Agora, vamos falar dos satélites. Eles são corpos que orbitam os planetas. Podem ser naturais, como a nossa Lua, ou artificiais, como os que o ser humano coloca em órbita para comunicação e observação. No caso da Terra, a Lua é fundamental. Ela influencia as marés e ajuda até a manter a estabilidade da nossa rotação. Seguindo a viagem pelo Sistema Solar, encontramos os asteroides. São blocos de rocha ou metal, geralmente bem menores que planetas, e a maior parte deles fica concentrada no chamado cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Mas é bom lembrar, alguns podem se aproximar da Terra e por isso são monitorados. Já os cometas são bem diferentes. Eles são feitos principalmente de gelo, poeira e rochas. Quando estão longe do Sol, parecem simples blocos congelados, mas, à medida que se aproximam, o calor faz o gelo sublimar e formar aquela cauda brilhante que a gente tanto associa a eles. É por isso que um cometa, como o famoso Halley, pode ser visível a olho nu em alguns períodos. Eles provavelmente vêm de regiões distantes do Sistema Solar, como a nuvem de Oort ou o cinturão de Kuiper. E por fim, temos os meteoros e meteoritos. Vamos por partes. Um meteoroide é um pedacinho de rocha ou metal vagando pelo espaço. Quando ele entra na atmosfera da Terra e queima, produz aquele risco luminoso no céu que a gente chama de meteoro ou estrela cadente. Mas se esse fragmento consegue resistir à queima e atinge o solo, ele passa a ser chamado de meteorito. Viu só como o espaço é cheio de personagens diferentes? Cada um deles tem sua função e sua importância para a gente entender a formação e a dinâmica do universo.